vem se tornando muito frequente, ou aparentemente mais frequente, o óbito de atletas competitivos no mundo do bodybuilding. É lógico, morrem outros atletas também o tempo inteiro, mas não são pessoas conhecidas e às vezes são apenas atletas recreacionais. Da mesma forma com que se somam as mortes, somam-se também as especulações daqueles que seriam os motivos e a causa da morte desses atletas. Essas mortes, é lógico, sempre são lamentáveis e ninguém gostaria que elas estivessem ocorrendo. Mas existe uma diferença ou uma distância muito grande entre a imaginação, a opinião das pessoas e aquilo que realmente foi o motivo do óbito deste ou daquele atleta. Existe muita confusão entre especulação científica e fatos científicos. Por falta de um raciocínio mais acadêmico ou mais científico, as pessoas confundem correlação com casualidade. Assim, às vezes em que postei alguma coisa sobre a morte de um ou de outro atleta, aparecem dezenas de especulações, como por exemplo, como causa principal, o uso de esteroides anabólicos, né? Aliás, um assunto que comento de forma pioneira no Brasil, relato e alerto, né? Musculação anabolismo total, musculação além do anabolismo, né? E no muito mal compreendido guerra metabólica também. Pois bem, atribui-se as drogas aos esteroides anabólicos, sendo que, muitos desses atletas, não restam dúvidas, são verdadeiras farmácias ambulantes e não fazem uso apenas de esteroides anabólicos. Podem fazer uso de substâncias muito mais perigosas do que os esteroides anabólicos, como por exemplo, diuréticos e insulina. Essas drogas podem levar a óbito o indivíduo rapidamente, mas o público em geral e leigo apenas ouve falar do tal dos esteroides anabólicos, que obviamente estão muito longe de serem drogas inocentes, como eu menciono nesses livros, né? A médio e longo prazo vem se somando evidências, né? Que são muitas vezes muito bem colocadas em seus canais pelo Dr. Lucas Caseri e pela doutora Tatiane Faria, médico e farmacêutica de primeira linha, com seus alertas e artigos que se somam comentando sobre aqueles que seriam os possíveis riscos de diversos tipos de drogas. É lógico que é claro de se imaginar que indivíduos que utilizam e abusam dessas drogas colocam as suas vidas em um risco eminente, principalmente quando não possuem nenhum tipo de acompanhamento médico. Agora, entre isto e querer afirmar de acordo com a sua imaginação, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, de uma patologia, de uma crise de saúde mundial, que também demonstra em trabalhos já publicados que podem ocasionar diversos problemas para a saúde de ordem longitudinal. Isto não pode ser ignorado. Também não pode ser ignorado
alguns problemas relacionados com este ou aquele imunizante. Essas respostas desses imunizantes são ainda bastante controversas. À medida em que o tempo vai passando, nós vamos adquirindo mais informação e cultura a respeito desta situação. Agora, de um lado, existem os fatalistas que afirmam que foi por causa disso ou daquilo, sem ter nenhum conhecimento científico, sem ser o médico que vai expedir lá o atestado de óbito, né? Mas colocam isso em suas imaginações. Por outro lado, existem aqueles indivíduos que não estão nem aí e não querem saber a verdade. Só querem reafirmar mentiras confortáveis para si próprios, a fim de que possam continuar a fazer ciclos de drogas intermináveis e de maneira completamente irresponsável. Então são dois mundos, daqueles que negam os possíveis efeitos e os efeitos bem estipulados pela ciência, muito bem relacionados pelos dois profissionais que mencionei anteriormente, e aqueles outros que definitivamente negam toda e qualquer situação, porque normalmente estão envolvidos naquele determinado momento com o uso, se não o abuso, de drogas sem nenhum tipo de respaldo médico. Assim sendo, meus amigos, eu acho muito importante que nos mantenhamos antenados, bem informados. Primeiro, antes de tomar partido ou emitir uma opinião completamente leiga, mas também antenados para gerenciar e procurar a devida orientação especializada antes que o mal também lhe ocorra. Para tal, a fim de que você possa fazer a melhor escolha para você, seja para um lado ou para o outro, nada melhor do que expandir a sua consciência. Uma das formas excelentes de você expandir a sua consciência, através da letra, através do estudo e através do exercício introspectivo, porque se você não fizer esse exercício introspectivo, vai ser muito difícil de você fazer as escolhas devidas para você, entre estudar, se aprofundar ou apenas ouvir palpites, entre dedicar algum tempo para meditar, para orar, ou apenas ficar no frenesi de uma internet que não para nunca, apenas rolando, rolando e rolando sem parar o raio deste seu celular. O que eu desejo para todos vocês é que consigam, em um determinado momento de suas vidas, buscar o desenvolvimento da sua autoconsciência, a fim de que possam, sim, fazer sempre a melhor escolha. Forte abraço para todos vocês e saúde física e mental.